Bom, se você está na Terra nesse fim de ano, além de se preocupar com a muvuca de Natal e Ano Novo, que já tá aí batendo na porta, você tem que se preocupar também com a muvuca da Copa. Mas você já se perguntou o que originou esse evento, essa competição tão disputada pelas nações? Bom, antes de chegar na Copa em si, vamos ao futebol. O futebol em si não tem uma origem certa, ele foi uma variação de jogos antigos que usavam alguma bola e muitas vezes não eram jogados apenas com os pés, e sim com as mãos. Tudo indica que o futebol surgiu na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas. Por muito tempo foi o principal esporte dessa região. Se você estudou história, você sabe que o Império Britânico colonizou ou teve influência em vários lugares do mundo. E sim, ele acabou levando o futebol para esses lugares diferentes. Apesar de não ser o futebol que a gente conhece hoje em dia, vamos dizer que o ancestral do futebol foi sendo transportado pelo mundo e levado pelas pessoas mais ou menos dessa maneira, virando assim o nosso querido Football Association, que é o nome do futebol em si. Após regras serem criadas e maneiras de jogar, o primeiro jogo internacional não poderia acontecer com outros países senão Inglaterra e Escócia. Bem, acabou num 0-0 em 1872, mas o próximo foi melhor. Em 1902, infelizmente para os uruguaios, a Argentina goleou o Uruguai de 6-0. Já em 1904, sim, surgiu ela, a FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Seu objetivo era reunir os países para mostrar qual era o melhor nessa competição amistosa. Algumas dessas variações são o futebol rugby, que hoje em dia é a base das atuais modalidades de rugby. Também temos o futebol gridiron, que é a base do futebol americano e do futebol canadense. Outras variações também são o futebol gálico e o futebol australiano. Também tínhamos jogos que usavam bastão e bola. Esses originaram o cricket e o beisebol. Essas variações do futebol eram levadas por pessoas simples, como marinheiros, estudantes, operários, e ao longo do tempo cada jogo acabou tendo suas próprias regras e enfim. Até que enfim, em 1896 surgiu ela, a Copa, não, a Olimpíada. A primeira Olimpíada foi em Atenas, tá? A segunda foi em 1900 e foi em Paris. Dessa, o futebol participou sim, mas como esporte extraoficial, ou seja, não tinha medalha. Já em 1904, ele também não tinha medalha. Acho que não o achavam tão importante, não é? O próximo jogo foi em 1908. Com os jogos sendo em Londres, o Reino Unido bateu o pé e defendeu que sim, deveria ter medalha. Bom, acho que isso empolgou um pouquinho os britânicos, já que eles tiveram um bicampeonato olímpico no futebol. Também a Bélgica teve seu bicampeonato e foi seguido pelo Uruguai, que acabou sendo conhecido como Celeste Olímpica. Até 1930, as Olimpíadas eram o principal campeonato de seleções no futebol, mas ele era restrito a apenas amadores, já que não tinha atletas pagos naquela época. Até 1932, quando o Comitê Olímpico Internacional anunciou que o futebol estaria fora dos Jogos de Los Angeles em 1932 por causa da sua baixa popularidade nos países que iriam sediar as Olimpíadas, ou seja, nos Estados Unidos. Então, nosso querido futebol foi expulso das Olimpíadas. Tá, mas quem trouxe o esporte para o Brasil? Bom, em 1894, o paulista Charles Miller, que era filho de um ferroviário escocês que trabalhava aqui no Brasil, voltou dos estudos na Europa e trouxe com ele, sim, as primeiras bolas de futebol. Bom, sim, agora chegamos no momento que você tá esperando, os perrengues do primeiro jogo. Não são tudo flores, mas se você quer saber como foi o primeiro jogo, não esquece de deixar o like, compartilhar o canal e se inscrever aí. Ativa o sininho para ter notificação. E comenta aí qual o próximo assunto que você quer que eu traga aqui no canal. Bom, os maiores perrengues começaram bem antes da Copa. Como eu disse, os países eles não conseguiam chegar, a viagem era muito longa e muitos países acabaram desistindo sobre ir participar da Copa. Já que além de longa, a viagem nenhum deles tinha patrocinador, então era muito difícil chegar no país para jogar. Sem se contar que quando chegasse no país, bem, teriam mais despesas, né? Bom, o estádio onde a final aconteceria foi entregue depois que a Copa começou, ou seja, até então não estava pronto. O estádio Centenário de Montevidéu, onde foi disputada a épica final de 1930 entre Argentina e Uruguai, só foi entregue depois que a Copa começou. Não contente com o atraso da entrega do estádio, antes do jogo começar não tinha nem sido decidido quem que ia trazer a bola e quem ia começar. A FIFA teve que intervir e então ficou acordado que no primeiro tempo jogariam com uma bola fabricada na Argentina e a Argentina começaria, e no segundo tempo seria uma bola fabricada pelo Uruguai e o Uruguai começaria. Obviamente não ia ser um perrengue completo se eles não tivessem um árbitro. Sim, até algumas horas antes do jogo ser apitado não havia árbitro. Como assim, cara? O árbitro belga
John Lennon concordou em apitar o jogo apenas algumas horas antes do jogo começar. Tipo, tô sem nada pra fazer, acho que eu vou ali apitar uma Copa. Obviamente ele fez algumas exigências, como por exemplo que após o jogo terminar deveria ter um navio esperando ele pro caso de alguma coisa desse muito errado. Positivo ele não. Bom, brincadeiras à parte, uma coisa que chocou a galera foi que ele foi de terno apitar o jogo. Simplesmente, foi de terno ali apitar o jogo. Se alguma coisa der errado, pelo menos eu tô bonito, tô arrumado, tô alinhado. Bom, esses fatos não atrapalharam o Uruguai de vencer a Argentina por 4-2. Bom, essas foram as complicações da Copa. Cara, você sabia disso? Se não sabia, deixa o like, porque eu procurei muito. Deixa o like, compartilha, segue a gente, enfim. Com a popularidade do esporte aumentando, lá por 1982 a gente já tinha 32 times participando da Copa. E estima-se que em 2026 a gente tenha 48 times participando da Copa do Mundo. Ah, e se você não sabe, o local onde a Copa vai acontecer é decidido por voto pelo comitê da FIFA. Eles decidem isso 7 anos antes do evento acontecer. E pela primeira vez na história do futebol, em 2026, Canadá, México e Estados Unidos vão receber a Copa juntos. Sim, essa é a primeira vez que isso acontece. Bom, independente de onde seja, esperamos que o próximo Brasil seja campeão. E que dessa vez a nossa taça não seja roubada. Se você não se lembra, o Brasil ganhou a Copa e obviamente pegou a taça e trouxe para o Brasil, mas ela foi roubada por ladrões. E ao que tudo indica, a taça que foi roubada foi derretida por ladrões e vendida. Então sim, você pode ter uma correntinha de ouro ou um anel feito pela taça da Copa. Não é incrível? Brincadeiras à parte, obrigado por estar até aqui. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Comenta aí qual é o próximo tema que você quer que eu traga. Tchau!